A graça e a paz sejam todos bem-vindos. Hoje estaremos falando sobre a esperança em meio ao desespero. Senhor, obrigado pela tua palavra. Abençoa todos que ouvir, Senhor. Que todos venham ser fortalecidos. Usa teu servo para falar o coração de cada um. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A graça e a paz. Bem, muitas pessoas estão ouvindo essa mensagem, vão ouvir essa mensagem e estão inclusa nesse contexto de desesperança. Quantas pessoas já não vêem mais saída, estão tristes, amarguradas, não sabem mais o que fazer. Quantas pessoas acham que para ela é o fim. Mas eu quero te falar de um texto onde Jesus, ele para a morte e traz vida e esperança. Lucas capítulo de número 7, no versículo 11 ao 14, diz assim, diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Chegando-se, colocou a mão no caixão e, parando os que o levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O rapaz assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Bom, é interessante nós notarmos aqui que esse texto que nós acabamos de ler vai nos mostrar dois grupos de pessoas. Umas que estão sendo conduzidas pela vida e outras que estão conduzindo à morte. Uma caravana que está seguindo a vida, uma caravana que está seguindo a morte. Em qual grupo você está neste momento? Quantas pessoas estão seguindo a caravana de quem não tem esperança? Quantas pessoas estão sendo orientadas por pessoas ou consultando pessoas que não têm palavras de vida? Quantas pessoas estão assim? Mas o texto vai nos mostrar que há esperança para aquele que confia em Jesus. Algumas aplicações podem ser extraídas desse texto. Mas antes de apresentar as aplicações, nós podemos enxergar três tragédias nesse texto. Em primeiro lugar, a morte de um jovem. Naquela época, morrer na juventude era considerado uma tragédia. Em segundo lugar, a morte de um filho único era pior ainda. Morrer jovem era uma tragédia. Sendo esse jovem filho único, era pior ainda. E em terceiro, uma viúva perder seu único filho era uma tragédia pior ainda. Lembrando que naquela época as viúvas não tinham amparo. Sua única esperança eram seus filhos. E se a sua esperança era seu único filho, que ela está conduzindo para a morte. Ela não está apenas conduzindo seu filho para a sepultura, mas ela deixa para trás a esperança. E é nisso que nós queremos focar. Bem, algumas aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, Jesus se compadece das nossas aflições. No versículo 13 diz assim: ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela. Jesus, vendo aquela mulher carregando o seu filho, veja que o texto não mostra de maneira nenhuma que ela clamou ali, ela parou Jesus, ela pediu, ela fez algum pedido. Não. O texto vai nos dizer que Jesus se compadece. Tem muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem e achando que Jesus não mais a vê. Jesus não está enxergando o seu sofrimento, as suas angústias, as suas amarguras, as suas dores. Isso não é verdade. Jesus, ele vê, não apenas vê, ele se compadece. Jesus não apenas viu aquela mulher, ele se compadeceu dela e foi até ela. Jesus, ele vai a muitas pessoas por meio da tua palavra, por meio do evangelho. E não apenas ele vai, ele quer entrar na vida dessas pessoas e trazer esperança onde há desesperança. Bem, a segunda aplicação é que diante de Jesus o choro cessa.
Jesus, ele vai até a mulher e diz assim, ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e disse, não chores. Você chegar em um velório, diante de uma pessoa que está ali, com seu ente querido, num caixão, principalmente se for seu único filho, e você pedir para que essa pessoa não chore, parece ser insensato. Mas Jesus não apenas tem o consolo, ele tem a solução. O que causava o choro daquela mulher? A morte do seu único filho. Então Jesus, a causa e efeito. Jesus, ele não apenas vai na causa, mas também no efeito. Ele vai no profundo, no mais profundo. Então Jesus, ele faz isso. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida. Tirar esse choro e colocar a alegria. O que causava o choro? Era a morte. O que tem causado sofrimento na sua vida? O que tem causado desesperança na sua vida? Jesus quer trocar isso. Ele pode trocar isso. Bem, no versículo 14 diz assim, chegando-se, colocou a mão no caixão e parando os que o levavam, disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. Em primeiro lugar, Jesus, ele vai até onde está morto. Naquela época, o caixão, a esquife, era aberta, não é como os dias de hoje. Seguia aberto o caixão. Isso significa que o problema estava exposto, o morto estava exposto para a multidão. A multidão podia ver ali o morto. Quantas pessoas têm colocado seus problemas expostos para a multidão? Talvez você está ouvindo essa mensagem e você já expôs os seus problemas para multidões de pessoas, mas nenhuma delas pode solucionar. Somente Jesus. Porque naquela época se conduzia o caixão aberto, o morto era exposto, mas ninguém podia tocar no morto. Lá no livro de Números, capítulo 19, o versículo de número 11, a Bíblia diz assim, aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Então ninguém podia tocar no morto, embora estava ali exposto. Talvez você está expondo os seus problemas, sua dor, sua angústia, seu sofrimento para uma multidão, mas ninguém pode fazer nada. Somente Jesus. O texto vai dizer que Jesus tocou no morto. Ele diz assim, ó, chegando, colocou a mão no caixão e parando os que o levavam, disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. Jesus toca aonde está o problema. Jesus vai no íntimo. É o único que pode trazer a solução. É Jesus. Então, mesmo que você já expôs o seu problema, que muitos conhecem o seu problema, eu quero te dizer que Jesus tem a solução. Amém, Jesus. Jesus traz esperança. Bem, então Jesus, ele chega ali e diz assim, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o texto vai dizer que o rapaz assentou-se e começou a falar. Jesus ressuscitou o morto, porque a morte, ela não é a última palavra diante de... Ela não tem a última palavra. Jesus tem a última palavra. Talvez você está desesperançoso porque recebeu uma notícia, e essa notícia tem te causado tristeza, angústia, amargura. Talvez você está assim devido a uma palavra que você recebeu. Mas eu quero te dizer que a última palavra é de Jesus. Jesus diz, levanta-te, jovem. Levanta-te. E ele levantou. Versículo 15 diz assim, o rapaz assentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Jesus restitui àquela mulher, não apenas o filho, a esperança, a alegria, a vida. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida. Jesus, ele restitui a vida, a alegria, a esperança e traz brilho ao coração daquela mãe. Aquela mulher, ela tira as vestes de luto e põe vestes de louvor e alegria, porque agora há vida, há esperança no coração daquela mulher.
E é isso que Jesus quer fazer na sua vida. Restituir essa esperança. Eu quero orar por você. Senhor, quantas pessoas estão neste exato momento sem esperança, sem uma luz, o coração triste, amargurado, na escuridão, seus olhos não têm brilho, a não ser as lágrimas, o choro inunda não apenas o rosto, mas o coração desta pessoa, e ela já expôs os seus problemas para tantas pessoas, mas sem encontrar solução, porque existe momentos em que só Jesus pode trazer a solução. Ele tem o poder de restituir, de dar esperança, alegria, paz e vida. É esse Jesus que nós estamos apresentando por meio do Evangelho a esta pessoa. Jesus, ele não apenas vê aquela mulher, ele se compadece e traz a solução para os seus problemas. Esse mesmo Jesus está vendo o coração de milhões de pessoas que estão neste momento ouvindo essa mensagem com o coração triste e amargurado. Este mesmo Jesus está sendo apresentado por meio desta palavra a esta pessoa. Por isso, ó Espírito Santo, tira a morte, a tristeza, a angústia desse coração. Põe alegria, põe esperança. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.